Boa noite, gente. Que alegria começar essa maratona de lives. Eu sou a Mari Furtado, educadora parental, especialista em relacionamento entre irmãos, em desenvolvimento infantil e do adolescente. E hoje, com muita alegria, com muito carinho, a gente inaugura mais uma semana de lives. A Aline já chegou aí, e a nossa convidada super, mega, ultra especial, que é a Indy, que vai conversar com a gente hoje. A importância da gente valorizar a individualidade de cada um dos nossos filhos, tá? A Aline já tá Oi, entrando aí. oi. Boa Gente, noite. deixa eu só fazer um negócio aqui com o meu áudio. Ah, não pegou. Deu certo. Deixa eu ver aqui. Opa, pronto. Aí é um minuto que passa o horário, eu tava estudando, aí quando eu falei, gente, já deu 7h30. Não, nem fala. E Fê, Vamos ver que a Indy já deve estar entrando. ligar uma luzinha aqui, né, gente? Não, eu tô descabelada, tô sem maquiagem. Hoje não deu tempo pra nada. Faz parte. Eu pus assim, né? Eu pus aqui um filtro, assim. Ai, vamos ver aqui, chamar a Indy pra entrar com a gente. Vamos lá. Olá, Indy. tudo bem, Olá, meninas? Vou Indy. achar um filtro aqui também. Eu vi a Aline falando aí. Eu falei, deixa eu achar um filtro que eu tava trabalhando o dia todo hoje também. Tá osso o Não, eu negócio. tô sem filtro, eu tô sem nada. Eu devia colocar uma tarja preta. E a Indy caiu. Até ter mexido, caiu. Eu preciso te mandar aqui para Ai. um avião, muitos aviãozinhos aqui. Nós fala também, Aline, se apresenta de uma vez enquanto a Indy não entrou Não ainda. entra, Acho que vai entrar né? agora. Então vamos lá, meu nome é Aline Costa. Sou terapeuta, especialista em sono, certificada em apego seguro, educadora parental com ênfase em relação entre irmãos e mamãe da Alice do Lorenzo, né, que me trouxe aí para esse caminhar maravilhoso que é a maternidade. É desafiador, mas assim, é, é muito gostoso, Eu né? costumo falar que é a melhor loucura que eu já fiz na minha vida. Verdade. Né? Hoje a gente está com a Indy, que é a nossa convidada ultra, mega, hiper especial. Indy, gente, é musa, é mãe, é educadora parental, é pedagoga, ela é tudo um pouco. E hoje ela vai ajudar a gente É aqui, filtro filtro também. também. E hoje ela vai conversar com a gente aqui um pouquinho sobre essa importância da gente valorizar e da gente olhar atentamente, com cuidado, com atenção, com carinho para a individualidade de cada um dos nossos filhos. A gente escolheu a Indy a dedo, porque ela não só é mãe de dois, como são gêmeos. E aí, quando a gente fala em individualidade e fala em gêmeos, a coisa, tipo, toma uma proporção, assim, surreal, né, Indy? Porque eu, por exemplo, não tenho gêmeos, eu conheço algumas pessoas que têm, e desde que eu me entendo por gente, que eu convivo com gêmeos, ou que eu conheço pessoas que têm gêmeos, desde pequena, desde criança, eu nunca me referia ao fulano e ao ciclano, ou a fulaninha e o beltraninho. Era sempre assim, os gêmeos. E aí a gente cria uma pessoa só em dois, né? É uma coisa muito doida o que Um acontece, Um né? pacote. bloco, E né? isso fere muito a integridade, isso fere muito a integridade deles, né? Tipo, poxa, eu sou igual a ele ali, mas eu não sou exatamente igual a ele. Então, eu queria que você falasse pra gente, primeiro se apresenta, por favor, mas conta pra gente aí um pouquinho como que é isso pelo ponto de vista da mãe. E aí depois a gente vai conversar sobre o ponto de vista da educadora parental.
Ah, muito legal. Obrigada pelo convite, Mari. Obrigada pelo convite, Aline. É um prazer estar aqui com vocês. Vocês são super inspiradoras. E eu fiquei muito feliz com o convite. Bom, eu sou a Indy, eu sou mãe de gêmeos. Eu sou mãe do Pedro e do Martim, que acabaram de fazer 6 anos. Eu sou pedagoga também, assim como a Mari. Eu trabalho com educação infantil há bastante tempo, com uma educação socioemocional, e também sou educadora parental e uma defensora da infância como vocês. Lindo. Conta pra gente, Indy, como que é isso, assim, de criar duas crianças que nasceram no mesmo momento. Os seus ainda são gêmeos idênticos, né? Não? Não, Ah, eles eles são são bem muito betelinhos, parecidos, eu achei não que são eram idênticos. idênticos. Mas ainda Tem assim, gente que muito acha, eu acho bem diferente. parecidos e não sei você, né? Porque eu te acompanho desde que a gente se tornou educadora parental, mas eles bebês, não. Mas muitas mães ainda vestem os filhos iguais e tudo. Não é uma crítica, tá, gente? Cada mãe faz o que quer, mas é porque isso, Não, né, sim, acaba querendo ou não dar uma mexida ali dentro com é um eles. assunto entre Isso, mães de exatamente. gêmeos, Então né? conta pra gente, assim, eles desde bebezinho, como é que foi essa construção, assim, da individualidade deles, assim. Eu acho que assim, quando a gente. Bom, eu queria muito ser mãe, e quando eu descobri que eram gêmeos, por mais que eu quisesse muito ser mãe, eu tomei um susto, porque era uma realidade que eu não conhecia, não cogitava. Então, eu fui estudar um pouco sobre, né? Eu tinha uma chefe na época, eu trabalhava numa outra escola, que a minha coordenadora, ela era mãe de gêmeos, ela era americana, então vinha de uma outra cultura, mas assim, ela acabou sendo um pouco o meu norte ali, porque era um mundo desconhecido para mim. E eu dizia assim: eu não quero nomes parecidos, eu não quero vestir igual, acho a coisa mais cafona do mundo, nunca vou fazer isso. E ao longo da maternidade eu paguei minha língua, né? A gente nasceu para pagar a língua, né? Como quase tudo na maternidade. Exatamente. Na maternidade é aquele cuspe que a gente sempre jogou para. E como professoras, né, Mari? Eu era uma professora, assim, no meu histórico, assim, hoje eu falo, gente, como a gente faz coisas, né, que na época a gente não reconhece Violência. como violentas, né? Fui professora fui professora de gêmeos também, várias situações ao longo da carreira. Mas nesse lugar de mãe, eu era essa mãe que falava: jamais vou vestir igual, acho feio, acho cafona e não sei o quê. E a gente ganha muito roupas Sim. iguais, né? Como, né, quando você se torna mãe, você ganha roupinha. Então as pessoas falam: ah, gêmeos. Porque tem, eu acho que essa questão muito social e cultural de que gêmeos. O fato de dividirem o dia do aniversário, eles têm que fazer tudo igual. Eles têm que ser fisicamente parecidos, eles têm que ter os mesmos gostos, sempre tem uma comparação, assim, por onde você vai a comparação, né? E a gente, como mãe, muitas vezes também, a gente que não quer, né, comparar nunca, muitas vezes a gente faz comparações, às vezes até imperceptíveis, mas a gente acaba fazendo em algumas situações também. Então foi uma desconstrução. Ele fez ir buscar mais informações sobre esse mundo que era desconhecido. E eu acho que assim como a mãe de um, né? Você era mãe do Tom, né? E aí daqui a pouco mais um, enfim, aí eu acho que aí esquece a Mari, mãe de um, agora a Mari, mãe de dois. Então, assim, eu não tive um depois do outro, mas era um mundo novo para mim. Então, acho que assim como você, né, que tinha viveu um luto para, né, da Mari, Isso. mãe de um, para Mari, Sim. mãe de dois, eu não tive esse momento, mas eu tinha que descobrir sobre aquilo. Eu falava, né? Porque realmente eu tinha consciência de que não seriam as mesmas pessoas. E eu não queria ser essa pessoa que trataria eles nesse lugar de todo mundo muito igual, todo mundo tem que ter o mesmo gosto e fazer comparações. Eu já enxergava e eu pensava assim, nossa, não deve ser legal ser gêmeos, porque sempre alguém comparando, né? Só desde a gravidez já acontece essas comparações, depois que nasce Sim, mais ainda, né? sem dúvida. Pode É, falar, Aline, você fez um. não, também não sou mãe de gêmeos, né? Eu tenho a Alice de 6, Lourenço de 4. E nos meus atendimentos, os atendimentos sono, né?
quando tem ali a anamnese, para a mãe responder ali, né? Como que você atende ali as necessidades das suas crianças, enfim. É muito, mas muito difícil, praticamente, eu acredito que eu não atendi nenhuma mãe de gêmeos, que eu tenho que até trazer ali para tirar esse rótulo gêmeos, né? Mamãe do Matheus, mamãe do Joaquim. Mas é muito difícil ter essa mãe que atende às necessidades de cada criança. Como que quer colocar ali naquele pacotão ali? Ou por horário de dormir, é o horário dos dois adormecerem. Horário da soneca, horário da soneca. Horário da alimentação, horário da alimentação. E como que isso promove ali uma desconexão muito grande ali entre a mãe e as crianças, né? E depois impacta ali, tá numa rivalidade ali entre irmãos. Porque ele indiretamente eu tô pondo um contra o outro, né? Porque se eu dormir, eu ganhei ali uma estrelinha, se o outro não dormiu, ó, você que é o danadinho, né? Então, como que é importante a gente primeiro tirar esse rótulo de gêmeos. Eu começo até esse atendimento quando tem duas crianças. Vamos agora começar com esse exercício. Sempre falar o nome de cada um. Porque nos links, né, quando a mamãe manda para mim o relatório, vinha muito assim, ainda vem, o bonzinho, sabe, dormiu bem essa noite. Agora, o danado enrolou, acordou de hora em hora. Então, assim, essa individualidade, atender essas necessidades de cada criança, não é fácil, mas eu até falo com as mamães que é um detetive que temos que ativar diariamente ali para as nossas crianças, né? Pode falar, Índia. É verdade, Não, desculpa te cortar, Mari. Porque é engraçado. O meu perfil, ele chama Índia Mãe dos Gêmeos justamente por isso. Porque, ironicamente, aonde eu vou, eu já sou a até mãe te dos rotulou, gêmeos, né? Até eu ganhei esse selo que ninguém sabe mais o meu nome. Então, é a mãe dos gêmeos. Porque é isso, as pessoas veem os gêmeos como uma coisa só e não cada criança. E eu acho que isso, assim, de perceber a necessidade de cada criança, eu levei muito tempo, porque o meu medo maior, né, desde a gravidez, era eu preciso entregar tudo igual, não pode faltar para um, eu não posso ser mais para um do que para o outro, né? E eu tenho uma irmã que a gente tem uma diferença de 1 ano e 8 meses. Então, eu a mais velha, então eu sempre achava que a mais nova era privilegiada, que meus pais gostavam mais dela do que de mim. Enfim, então, eu tinha essa era a minha ferida e eu pensava, eu preciso entregar tudo igual, né? Então, quando eu descobri que eram dois, esse era o meu... E eu acho que por muito tempo eu fui essa mãe que estava atendendo as minhas necessidades, né? Disso de, não, todo mundo tem que mamar no mesmo horário, todo mundo tem que dormir no mesmo horário, né? Então era muito essa minha ânsia de entregar tudo igual e eu não prestava atenção na particularidade, apesar de cada um, né, ter sua... Já desde muito pequeno, eles já mostram, né, quem são e quem vieram para ser... a gente é que tenta colocar eles nesses lugares, né? Então eu levei um tempo, já estudava, mas eu não tinha... Essa percepção foi acontecendo, acho que ao longo mesmo da vida né, com muitos e muitos erros, eu fui entendendo que o olhar para a necessidade de cada um não tirava o meu amor deles, né? Eu não deixaria de amar. A gente precisa, né, assim, muitas vezes entender, e é muito difícil, porque não fomos educadas para isso, né? Não tínhamos um conhecimento prévio em relação a isso para a gente aplicar com os nossos filhos. Duas coisas muito importantes. Primeiro, quando eles nascem, a gente quer que eles se enquadrem às nossas necessidades. Seja um filho, seja dois, sejam os gêmeos, não importa, né? Então a gente tem uma necessidade de que eles se enquadrem às nossas necessidades. Poxa, então, tudo bem, eu tô agora de licença, maternidade, mas eu preciso dar uma descansada, eu preciso ter um minuto para mim, que não sei o que. Então, esse bebê tem que dormir tal hora, tem que fazer soneca assim, tem que fazer não sei o que assado. E aí a gente embute uma rotina de horários louca neles, e a gente vai ficando meio doida, meio pirada também, porque cansa muita gente, porque a gente quer cumprir o checklist que se é
obrigatório para toda mãe, né? Então, se eu ficar um dia sem dar banho, esse menino vai morrer, essa criança, se ficar um dia sem tomar banho, né? E com gêmeos, isso é mais ainda, porque é tudo dobrado, lógico, né? E outra coisa muito importante também, que a gente precisa entender e que é muito difícil, e aí no caso de gêmeos eu acho que isso talvez fica mais gritante, porque são dois ali ao mesmo tempo, é que com a gente que é mãe de dois ou mais, a gente tem mais afinidade com um filho do que com o outro, né? Talvez a gente vai ter mais afinidade com aquele que parece mais com a gente, assim, né? O perfil e tudo, e o outro que não é tão parecido, a gente não tem tanta afinidade. Eu não tô falando de amor, tá, gente? Tô falando de afinidade. E é muito difícil isso. Para mim, quando o Raul nasceu, e aí depois veio o Tom, foi muito difícil isso. Eu olhar para o Tom, na verdade, não era nem uma questão de afinidade naquele primeiro momento, mas eu tive muita dificuldade de me relacionar com ele, bebezinho, porque eu olhava para o Raul, que eu já tinha um relacionamento, já existia um amor, já existia uma dinâmica incrível que funcionava, de tudo ali, já estava tudo, como a gente diz, rodando bonitinho. E aí veio o Tom, que era aquele ser que eu não conhecia, não sabia direito quem que era, se eu ia conseguir amar ele Demandando o de tempo você, inteiro, né, exigindo de mim descontroladamente, assim, ele exigiu de mim infinitamente mais do que o Raul, quando era bebezinho também, né? Não que a gente fique comparando, mas a gente acaba comparando mesmo. E ele veio exatamente para me mostrar que, tipo assim, você tá achando que esse relacionamento seu com o Raul aqui, ó, é o perfeito, é o certinho, é não sei o quê, então vamos começar esse aqui, ó. E já veio chutando com o pé no meu peito, como disse. E eu tive que, meu Deus, esse ser aqui. E aí eu tinha muita dificuldade, porque eu queria ficar com quem eu já tinha um que é relacionamento, com mais quem as fácil, né, coisas já Mar? funcionavam, com quem eu já tinha amor, já tinha E aí eu afeto. acho que deve bater uma Total, culpa. E deve eu bater ficava em uma culpa assim de que eu fui prantos. fazer que foi uma Exatamente, eu outra ficava filha. em prantos. Assim, meu Deus do céu, essa criança depende de mim, eu não consigo. Eu achava, né? Depois eu fui entender com muita ajuda, né? Fui procurar ajuda e tudo, que na verdade não é que eu não amava ele. Mas realmente houve uma dificuldade ali de conexão. Mas eu olhava como eu não consigo amar essa criança, o que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? E um desespero. Você teve isso, Indy, com os dois também, assim, mesmo sendo os dois ao mesmo tempo? Essa mais afinidade com um do Eu que com o tive, outro? eu tive, eu acho que inicialmente uma culpa muito grande, porque quando eles nasceram, e de imediato os dois foram para UTI. Depois, no dia seguinte, o Pedro pôde vir para o quarto e o Martim foi para a incubadora, ficou na UTI. Então, eu sentia que eu tinha que entregar mais para aquele bebê que estava na UTI. Então, ali talvez né, podia ter caído minha ficha sobre as particularidades, mas eu estava tão imersa, Sim. né, porpério, enfim, que eu tinha uma culpa muito grande. Então, assim, eu me sentia culpada por deixar o Pedro com a minha mãe para eu ir tirar leite no hospital e ficar um pouquinho com o Martim. E quando eu estava no hospital, eu sentia culpa porque eu tinha deixado um outro bebê recém-nascido em casa. Então, assim, eu acho que a culpa me consumiu por muito tempo, até eu fazer as pazes com a culpa e entender que a culpa podia ser uma amiga. Eu passei assim, quando eu me recordo desse início de vida deles, foi muito traumático, obviamente, para eles, que né, não tinham a mãe, e para mim, muito, quando eu me recordo assim de um desconforto, porque eu olhava também e falava, como que eu faço com esses dois? O que que eu vou fazer? E aí, acho que a minha ficha começou a cair um pouco quando os dois estavam já em casa, e aí eu tinha minha mãe ficou 15 dias comigo, em casa. E aí eu comecei a me irritar com a presença da minha mãe, porque a sensação é de que eu não sabia nada, o que, que eu vou fazer. Aí eu cheguei uma hora que eu falei, mãe, eu preciso que você vá embora, porque eu preciso descobrir quem são essas crianças. Né? E aí a gente vai pegando o jeitinho. E eu cheguei a ser uma mãe, acho que hoje eu falo que é uma mãe bem violenta e tóxica, porque eu
fiz, além dessas comparações que a gente faz, eu achava que eles oscilavam personalidade. Eu achava assim, esse mês, essa época, o Pedro tá mais bonzinho. E eu sempre me sentia em débito com aquele que ficou mais tempo na UTI. Então, eu acho que eu ficava sempre achando que ele precisava mais de mim, ele era mais frágil, né? Então, a gente vai Neles. colocando selos neles, né? Do mais frágil, do mais... não, porque... E o Pedro era um micro bebê também, mas assim, olhando, assim, eu acho que aquele que me deu o susto da UTI e tudo mais, parecia precisar de mais cuidados, enfim. Então, eu acho que acho que é isso, foram uma junção de coisas que foi me fazendo perceber isso, mas eu acho que a culpa foi minha companheira por um bom tempo. E o bom da culpa, né? Que a culpa também tem o seu lado bom, né? Que serve para a gente, parar, refletir por que eu estou sentindo essa culpa. Você relatando aí, Indy, eu lembrei quando eu já tinha a Alice, né? Ela tinha 2 anos e 3, e veio o Lorenzo, e o Lorenzo teve icterícia, teve que internar, tal. E como que eu queria mandar a babá, na época, estava em casa cuidando da Alice. Eu queria até mandar da forma que ela estava cuidando lá da Alice. Eu não querendo estar ali com o Lorenzo, ele precisando de mim. Eu queria, às vezes, também até sair dali. Eu falava, ai, gente, o shopping é aqui pertinho, então não tem nada a ver, né? Eu ir lá tomar um café da tarde, né? Lolo tá dormindo, nananã. Então, aí quando eu senti a culpa, eu falei, gente, mas peraí, realmente, eu posso até ir lá tomar um café da tarde, mas com a consciência que esse café da tarde é um oxigênio para eu chegar e dar um colo, eu chegar ali e estar entregue ali para ele, né? Então a gente também tentar ali, a culpa pode ser até um alerta para mim, que começou a ser excessivo os meus querer e tomar café, não era só um café da tarde, era, não, agora, além do café da tarde, estou precisando de uma necessaire. Porque a minha tá muito feia, está aqui no hospital. Não, agora não, um chinelo novo. Mas assim, tudo bem de eu ir para o shopping tomar um café, mas peraí, não é de tempo, não é de hora em hora. Porque eu tô querendo escapar aqui dessa relação. Onde que a culpa também é um aliado pra gente, um chamado ali, peraí. É um convite, né? É um convite para a gente parar e falar, poxa, de onde está vindo isso e o que Tem alguma isso coisa me avisando que esse Precisa caminho mudar. precisa exatamente, mudar, né? né? Eu acho que para a gente, assim, eu, a Aline, que não são gêmeos, é um pouco mais fácil quando a gente tem que falar da questão da individualidade de cada um, né? Pela Por fase mais que você, mesmo, né? Que cada uma pedagoga, né? vivencia, né? Cada Exatamente. criança Por mais que vivencia. Indy ali, pedagoga, já estudava, foi procurar entender gêmeos e tudo. Quando é Indy que você sentiu assim, eles são diferentes e eu preciso lidar, principalmente isso, né? A gente sabe que eles são diferentes, mas quando caiu a ficha assim, eu preciso lidar com cada um à sua maneira, do seu jeito. Eu preciso entender como que cada um aqui funciona, qual que é a necessidade de um e qual que é a necessidade do outro. Porque eu acho que isso deve ser muito difícil. Eu fiquei pensando aqui, eu me lembrei, não sei se foi exatamente esse momento, mas eu me lembrei de um dia, eles, né, eu ficava sozinha com os dois, e o meu marido, ele trabalha com vídeo, então ele trabalhava de madrugada, então as madrugadas me davam medo, e eu lembro que era isso, era aquela coisa de punha no carrinho, balançava para dormir, então o carrinho duplo, né? Todo mundo, dormiram, que bom. Só que os meus não aceitavam muito o carrinho, então eles gostavam de dormir no colo. Óbvio, como todo bebê, né? Precisa da proximidade. E aí eu fazia um e depois o outro. Tinha dias que, super dava certo, punha um, o outro tava de boa lá, daqui a pouco vinha o outro, né? E eu lembro que teve um dia que os dois choravam muito. E aí eu sabia que eles estavam com sono. E aí eu pegava um e o outro berrando. E aí e eu queria ficar perto, eu balançava na bola de pilates. Eu ficava balançando na bola de pilates. E aí aquela ânsia de, nossa, precisa dormir porque o outro tá chorando, né? E aí, obviamente, a Não criança dá. sentindo o estresse não dormia. E aí eu falei, nossa, eu preciso
me afastar desse, né? Primeiro, o negócio era qual dos dois eu ponho para dormir primeiro, né? Então, ai, meu... aí você já se sente, fala, meu Deus, vou ter que escolher um para pegar no colo, enfim. E aí eu lembro que eu pensei, não dá para eu ficar no mesmo ambiente, porque o choro não tá permitindo que o outro se entregue para o sono. Eu achava que era isso, mas na verdade tinha Sim. muito mais a ver com o meu estresse ali da situação. E aí eu fui pro quarto, eu pus naquelas cadeirinhas de balanço e fui pro quarto com o outro. Falei, eu vou fazer ele dormir e eu corro pegar o outro. E nisso, eu não lembro agora qual era. Não, lembrei. O Pedro estava comigo no colo no quarto. E quando eu voltei para a sala, quando ele finalmente dormiu, eu pus ele na cama. E aí eu fui pegar o Martim. O Martim tinha dormido chorando. Então ele tava, sabe aquele choro que fica até tremendo, assim? Que fica Ai, até meu Deus. suspirando. Aquilo ali foi quando eu falei, gente, não dá para ser tudo igual. Vai ter um que vai precisar de mais colo, vai ter um que vai dormir mais tranquilo ali, vai ter, né? E vai ter dias que um vai precisar de uma coisa, o outro vai precisar de outra. Eu preciso começar a olhar para isso. E eu lembro muito que esse dia, assim, ele estava dormindo e eu me sentia a pior mãe do universo. E coloquei ele para dormir e sentei no chão, chorei. E aí meu marido chegou em casa super preocupado, porque ele não estava entendendo nada, me viu lá no chão chorando. E aí eu falei, o Martim dormiu sozinho. E eu sempre fazia os dois dormirem, né? Então aquele dia, quando eu percebi, não é todo mundo que vai, né? Cada um vai ter o seu ritmo, cada um vai ter a sua necessidade. Ali acho que foi um dos lugares que eu entendi um pouco sobre isso, assim, que eu falei, eles não são a mesma pessoa. Mas foi duro. Dói na gente demais, né? E é isso, eu acho que não é uma coisa, uma situação talvez em si, mas eu acho que várias situações assim foram me levando a entender que, esse aqui quando cai, se machuca, precisa disso. Esse aqui já não quer abraço, né? Esse aqui já prefere, né, um pouco mais de distância, que eu esteja ali por perto, mas ele não quer colo, né? Então, entender que um às vezes precisa de mais colo, o outro já quer um pouquinho mais de espaço. Foi me fazendo perceber que cada um tinha a sua necessidade e que eu que me virasse para Dá conta. olhar para aquilo e entender que cada um é de um jeito. Isso é muito importante, né? Porque a gente. Existe esse mito, né? Que é muito defendido de que a gente tem que amar os nossos filhos igual, amar os nossos filhos da mesma maneira, né? E quando a gente estuda, a gente vai entender que exatamente se a gente fizer isso, a gente vai estar, de certa forma, violentando a individualidade dos nossos filhos. Porque se a gente iguala um e outro, significa que alguém está ficando invisível. Ou até os dois ou três, quem tiver 3, 4 filhos, né? Ou vai estar todo mundo invisível, né? Então é muito importante a gente entender que a intensidade do amor, com certeza, é a mesma. A gente não está questionando isso aqui. Mas a forma da gente demonstrar esse amor não pode ser igual, porque os nossos filhos são diferentes. Eles são indivíduos, cada um com as suas necessidades, cada um com as suas vontades, cada um com as suas características. E o que a gente falou aqui agora é muito importante. A gente precisa olhar para cada um desses indivíduos. Vamos esquecer que são os nossos filhos, né? O filho, o Marshall Rosenberg, né? O pai aí da comunicação não violenta, ele fala muito sobre isso. A gente precisa parar de falar filho, de chamar filho, porque esse é um rótulo, não deixa de ser um rótulo, porque aprisiona eles num lugar ali que a gente acha que a gente é dono deles, que eles são nossa propriedade e etc. Então esquece que são filhos, olha como indivíduos ali. Eles são diferentes. Não tem como você tratar as pessoas iguais se elas são diferentes, né? Não importa se é filho, não importa se é mãe, não importa se é pai, não importa se é amigo, não importa se é colega de trabalho. É todo mundo diferente. Então a gente precisa tratar as pessoas, observar isso, né? E trazer essa diferença para dentro da nossa casa, porque é nessa hora, quando a gente trata eles, cada um à sua maneira, que eles se sentem amados, que eles se sentem aceitos, que eles se sentem vistos, escutados, valorizados, né? Tudo que a gente prega aqui
como educadoras parentais. E eu acho que quando a gente faz isso, Mari, a gente consegue fazer com que o amor chegue neles, né? Porque é isso, o jeito que eu vou ser sentido, o meu amor vai ser sentido pelo Martim é diferente do jeito que o meu amor vai chegar para o Pedro, né? Então, esse olhar, ele faz toda a diferença. Eu levei tempo para entender isso. E hoje é uma coisa que eu tenho que estar sempre atenta, porque a gente fala muito, né, de nós sermos a primeira referência de bullying e nós somos a primeira referência, nós pais, de Sim. rivalidade, né? Quando eu quero fazer tudo tão igual, eu estou justamente proporcionando esse ambiente A de gente competição, cria né? esse ambiente dentro da nossa casa, é claro que não é por querer, né? É sem querer. Exatamente porque aconteceu com a gente também na nossa infância, para quem tem irmãos, né? E dos nossos pais também, dos nossos avós. Então a gente não tem uma referência, a gente não tem um olhar tipo, nossa, então é assim que a gente vai criar os irmãos? Porque a primeira coisa que a gente faz, assim, quando a gente não se aprofunda no estudo né, na natureza do ser humano, né, é criar esse ambiente de rivalidade, de competição, de comparação. E não só a gente faz isso dentro da nossa casa. Por exemplo, a gente, enquanto educadora parental, que estudou, a gente já consegue muitas vezes não entrar nesse automático, porque o nosso automático é esse, né, da comparação e etc. A gente consegue muitas vezes não entrar no automático, mas a sociedade faz isso o tempo inteiro. Até as escolas, né, Índia, a gente enquanto pedagoga, fazem isso o tempo inteiro. Não só comparam os coleguinhas, mas, por exemplo, a Aline, que tem um mais velho e um mais novo numa mesma escola ali. Ah, então, Lourenço, você que é irmão da Alice. A Alice é muito boazinha, nananana, já enche a cabeça do Lourenço ali de coisas que são características da irmã dele e não dele, né? Você com gêmeos também, isso deve ser muito frequente na escola, de comparar um com o outro o tempo inteiro, né? Porque estão ali se bobear na mesma Eu acho sala que e tudo, então fica. E eu acho que a escola é realmente um lugar onde há muito, justamente, né? Eu acho que a gente, muitas vezes, pedagogos, professores, educadores, escolas no geral, a gente se coloca nesse patamar de que sabemos sobre aquilo e a gente reproduz muitas violências, muitos discursos, muitas vivências da nossa história e não necessariamente tem o conhecimento que a Sim. gente precisaria ter. E eu falo isso num geral, eu acho que todas as escolas têm muito a evoluir. A escola eu tenho várias Sim. críticas às escolas, mesmo estando em escola, porque eu acho que é isso, assim. E aí vem aquela regra, pelo menos eu vivo muito essa regra de para onde você vai. Ah, eles estudam na mesma sala. Aqui a gente separa gêmeos, né? As Sim. escolas têm muito esse discurso, a gente separa, vira uma regra que muitas vezes os pais sequer conhecem que não é uma regra cabível, enfim. E porque é engraçado, porque a escola tem muito o discurso do a gente olha para cada criança como única e tal, mas quando se tratam de irmãos gêmeos na mesma sala, a gente enxerga Aham. uma coisa só, né? Então aí, não, a gente separa, aí sempre tem o discurso da individualidade. E quando, na verdade, é uma coisa que eu falo, né, da questão da roupa, enfim, né? A individualidade é o seu olhar para aquilo. É como você olha para aquela criança. Se tá com a mesma roupa, se não tá, se divide a mesma data de aniversário ou não, isso não deve ser o mais relevante. O mais relevante é se você consegue enxergar quem é um e quem é o outro, qual a necessidade de um, qual a necessidade do outro. E as escolas fazem isso mesmo com quem não é irmão, né? Crianças na mesma sala. Ai, olha só, o seu amigo fez tal coisa. Ai, você ainda não tá pronto para tal coisa. Então, eu não enxergo indivíduos. Eu sigo fazendo comparações que mesmo em sala de aula a gente cria essa Sim. rivalidade, né? Todo mundo esquece ali do eu dentro de cada um, né? E como que a individualidade, quando a gente passa ali despercebido, a gente não atende a necessidade não sendo atendida, a autoestima vai lá embaixo, a identidade fica despercebida, as experiências também vai para a água abaixo. Então, é muito
importante a gente olhar ali para cada ser, né? Cada ser é único mesmo. Pode ser. Não, E não é não. fácil, né? Um dia Não é desses eu fui fácil. preencher um questionário da Alice Lourenço. Aí, muitas questões ali da Alice, que foi minha primeira filha, eu sabia ali na ponta da língua. E muitas coisas ali, de algumas necessidades do Lorenzo, falei, nossa, gente, isso aqui, não sei, uai, isso aqui tá passando batidão. Falei, gente, olha pra você ver, e olha que são idade, 2 anos de diferença, fases diferentes. E ele, para mim, foi um puxão na orelha. Opa, a individualidade do Lorenzo, para facilitar ali até a minha rotina, eu tava pondo ali num pacote. A aula de natação, tudo no mesmo horário, porque senão aí na manhã eu não consigo fazer minha atividade física. Ou aula de inglês, não, pode ser, não, o Lourenço acompanha ela, por enquanto é só te faz de conta para ele. Eu anulando ali o tempo todo o ser dele, né? E como que toda vez que eu vejo o Lorenzo agressivo, eu vejo o Lorenzo assim, a 1000 por hora, é quando eu estou passando ali em cima da sua individualidade. Ele me mostra assim, me sacudindo mesmo. Mãe, eu sou eu, a Aline é a Alice é a Alice. Nossa, é verdade. A gente faz muito isso. Eu falo assim, a gente que estuda, né, sobre isso, a gente, né, se a gente está desatento, eu falo que não existe ninguém 100% consciente o tempo inteiro, né, a gente tem que estar, porque é isso, às vezes ali no dia eu comecei uma manhã super, né, olhando para um, olhando para outro, e chegou no fim do dia, eu atropelei minhas próprias necessidades, enfim, não tive nenhum momento de sentar, tomar um café, fazer nada por mim, eu tô estressada, eu coloco todo mundo no mesmo pacote, né? E é bem isso que você falou, assim, a gente vai preencher uma ficha da escola e falar, ai, nossa, isso aqui eu achava que era igual. E aí você fala, nossa, não, não é. Então, o quanto que eu tô perdendo, e até mesmo disso, assim, né, dos gatilhos que um desperta na gente, é diferente do que o outro fala. Eles são realmente nossos mestres, porque eles, cada um vai, né, cada filho vai trazer uma transformação, vai fazer você olhar para uma coisa. O que o Pedro toca em mim não é a mesma coisa que o Martim toca, então isso eu acho que nos leva, querendo ou não querendo, né, para um processo de autoconhecimento. É impossível você não cair num processo de autoconhecimento depois que você Sem tem dúvida. filhos, E é né? incrível, assim, você falou uma coisa que me lembrou de te falar isso, assim. Os nossos filhos são diferentes e nós também somos mães diferentes para um e para outro, né? A gente não consegue ser a mesma mãe para um e para outro. Não importa se são gêmeos, não importa se tem uma diferença grande de idade ou se veio escadinha um seguido do outro, né? A gente é uma mãe diferente, a gente estava em momentos diferentes quando eles nasceram, estamos em constante transformação, né? Então a gente também precisa estar atenta para a gente, para dentro da gente, para as nossas necessidades. Não adianta nada a gente querer, então agora eu entendi. Mari, Aline e Índia me explicaram que agora eu vou ser a mãe que olha para a individualidade de cada um dos meus filhos. Se a gente não olhar para a nossa, se a gente não olhar para as nossas necessidades, né? É claro, gente, nós somos adultas, então nós temos capacidade de atender às nossas próprias necessidades. Os nossos filhos não, né? Então, por isso a gente precisa estar muito atenta para eles. Por isso é extremamente importante, é por isso que a gente está aqui, é por isso que a gente criou esse curso, Irmãos Parceiros, sem rivalidade. Não existe fórmula mágica, não existe método, não existe ferramenta que vai acabar com briga, com conflito, com disputa dentro de casa. O que a gente pode fazer é ligar o detetive aí que a Aline falou dentro da gente, ampliar esse olhar para dentro da nossa casa, para os nossos filhos, entender que cada um é de um jeito, que a gente precisa respeitar isso e aprender a lidar com essas diferenças de um e do outro. Porque quando a gente faz isso, a gente está sendo exemplo para eles. Então,
Então a gente ensina para eles a lidarem com essas diferenças também. Os conflitos, as brigas, pode E a falar. gente percebe. Não, eu ia falar, e a gente percebe a nossa própria intolerância, né, com a diversidade. Totalmente, né? Mas Eles vão, você estava falando dos esses conflitos. conflitos, as brigas, eles vão mostrar, eles são naturais, eles são parte do processo de desenvolvimento humano deles, da maturidade deles, né? A gente costuma falar que briga entre irmãos, o conflito dentro de casa, ele é estágio para as relações fora de casa. Quem tem irmão vai aprender ali como que o relacionamento funciona para aplicar fora de casa, seja na escola, seja com os colegas de trabalho, seja no time de algum esporte que joga, né? Nada mais é do que essa criação de uma relação humana que um aprende com o outro ali. Então, a gente precisa ter esse olhar para os nossos filhos, porque quando a gente compara um com o outro, ou atende a necessidade de um da forma que ele quer, e aí pega o outro e atende a necessidade dele da mesma forma, achando que ele é igual, a gente anula ele, e esse que não está sendo visto na individualidade dele, ele vai sentir ciúme do outro, ele vai ficar com raiva do outro, eles não ficam com raiva da gente, eles ficam com raiva do irmão, eles sentem ciúme do irmão, e aí é isso que vai fazendo com que a rivalidade vá surgindo, vá sendo criada e que aumenta os conflitos, aumenta as brigas. É o nosso olhar. O problema não é de um com o outro. Briga entre irmãos é falta de mãe. Falta de mãe nesse sentido, desse olhar apurado para cada um dos nossos filhos. Né? Da gente entender o que cada um ali está precisando. É claro que vai ter briga, vai ter conflito, vai ter disputa. Em alguns momentos vai ser necessária a nossa intervenção ali, no sentido de que ninguém se machuque, né? Quando a briga parte para a parte física da coisa. Mas o ideal é que a gente permita que eles desenvolvam esse diálogo nos conflitos para que eles aprendam como que eles vão chegar a um denominador comum. Como que eles vão lidar com essas diferenças para que elas não sejam um empecilho para que eles convivam harmoniosamente, né? Então, cabe a nós sermos principalmente observadoras da nossa relação com os nossos filhos e da relação entre eles também, né? A Indy, lá no início, ela falou, né, da raiva dela sentir ali, da irmã dela, ciúmes, enfim. E como que nós não enxergamos isso? Opa, será que realmente essa rivalidade, essa raiva era para ser sentida da sua irmã? E às vezes não da sua cuidadora, do seu cuidador, que às vezes só estava dedicando ali a menorzinha, a mais frágil, né, a pequenininha que chegou agora, né? Como que está ali nas nossas mãos ali essa importância da gente observar todas as crianças que estão no nosso contexto, né? É verdade. E é muito isso, né? A Contra criança, ela não nós. vai se voltar contra a mãe, ela depende dessa mãe, né? Então, é óbvio que, assim, aquele ali que é meu igual, é contra quem eu vou brigar, né? E a nossa expectativa, você falou muito do nosso olhar, e é isso, nossa expectativa social, assim, é muito irreal. É de que irmãos nunca vão brigar, que irmãos são amigos, tem que se amar. Aí a gente vê, né, coloca os irmãos dentro da mesma camiseta para resolver Vai e fazer as ficar aí pazes, né? abraçado até todo mundo E ficar amigo de novo. A minha mãe fazia isso comigo, com meu irmão. é verdade. E o quanto que a gente, né, tem essa expectativa de que eles não briguem. E eu acho que é muito uma busca por soluções de conflito. O que eu faço porque os meus filhos ficam brigando? Então, sempre essa busca de uma fórmula mágica, porque existe uma resistência de entender que irmãos vão brigar. Irmãos brigam, né? E muitas vezes, às vezes, essa briga é tão maior porque eu entro de juiz ali, né? Eu fico decidindo quem tá certo, quem tá errado, quem é o malvado, quem é o bonzinho. Então, eu vou dando nomes ali e a criança, obviamente, sente raiva e ela vai voltar essa
raiva por irmão dela. Então, peraí, deixa a mamãe sair A daqui que você gente vai toma ver. muito Era muito isso. Eu partido, né? fazia A isso, gente gente. toma partido e a nossa tendência é tomar partido daquele cujas características são mais parecidas com as nossas características. Então a gente tem que tomar muito cuidado nos momentos de conflito ali que, gente, acho que 100% das vezes que tiver briga, conflito, disputa, a gente não vai saber quem começou. Porque pode ser que um conflito que está acontecendo ali agora na nossa frente, ele começou há uma semana atrás. A gente nunca vai saber. A nossa tendência é a gente defender o que tem as características mais parecidas com a gente, como até uma forma de fazer justiça com a nossa criança lá da nossa infância, agora com os nossos filhos. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque a gente faz isso, sim, descaradamente. E nem percebe o que está fazendo, né? Eu acho que esse convite que você falou é muito legal porque é um convite de como que eu lido com os conflitos. Quando eu vejo os meus brigando, eu falo, nossa, como, né? Da onde que eles aprenderam tudo isso, né? E eu esqueço de olhar, né? Porque aqui, quando tem conflito, eu também, sabe, fico nervosa e falo e brigo e não sei o quê. Aí eu falo, gente, óbvio que eles estão se espelhando no que eu Sim. sou o modelo né, dessa relação e eu tô ali. Como é que eu lido quando eu tenho uma situação conflituosa com alguém? Ou eu me calo, engulo sapo e tal. E aí, o quanto que eu busco soluções e o quanto que nós, pais, num geral, além de agirmos como juiz da coisa, a gente não confia que eles sejam capazes de encontrar uma solução. A gente quer a gente resolver. Nessa coisa, nessa ânsia de controlar as coisas, eu quero resolver. Quem que começou? Não, tá bom pro Acaba seu irmão, então logo. devolve pro seu irmão. Enfim, né? Entra mais uma Pra vez acabar essa logo, é perspectiva que verdade. o Marshall traz na comunicação não violenta, né? De propriedade. Eles são minha propriedade, então eu sei o que é melhor para eles. Então, o que eu falar, eles têm que acatar, têm que fazer, têm que obedecer, porque vai ser o jeito melhor de resolver. E nem sempre vai ser, né? O ideal é que a gente realmente, igual eu falei, observe e tente deixar que eles exerçam ali a relação deles, mediando, argumentando, um falando porquê para o outro e tudo, até que eles cheguem num denominador comum. Mas é muito difícil para a gente ficar ali calado, pleno, sem dar um palpite. É muito difícil. É difícil e é engraçado, né? Porque muitas vezes a gente faz esse papel de juiz e às vezes eles têm soluções muito mais criativas que a nossa, porque quem de nós aqui nunca viu as crianças brigando, 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 daqui a pouco estão brincando, vocês falam, gente, mas agora estavam se pegando aqui e agora estão aí felizes brincando, você fala, porque a gente nem calcula que eles encontram caminhos deles e a gente, eu dou um exemplo aqui de casa mesmo, né? Eu fico mais tempo com eles do que o meu marido. E aí teve várias vezes que eles brigavam, e aí eu já tava nesse lugar de eu vou observar, vou ver como eles resolvem, né? Eu tô aqui, obviamente, né? Até porque é importante que a gente esteja ali, não é assim, se resolve aí, vira as costas e deixa. Não, a gente Não, vocês precisa estar ali, são capazes de lógico. resolver, mas eu tô aqui. E aí o meu marido via, né, eles brigando, e aí ele já queria separar, não, 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 não vai, não, não, não sei o quê. E aí eu falava assim, calma, espera, deixa. Aí ele Vai falava, mas aumentar a você vai deixar briga. eles brigarem, não sei o quê. E aí sempre aumenta a briga. E o mais engraçado é que a intervenção faz a Sim. briga ficar muito maior. Às vezes era um conflitinho que eles iam solucionar, e eu tava ali só de olho, mas aí alguém que não tá nessa dinâmica constantemente tenta, né, ajudar. Né? A intenção é sempre boa, obviamente, mas piorava Sim, os é conflitos, né? muito, assim, muito gritante como isso é igual jogar gasolina na fogueira que já está ali pegando fogo e você joga gasolina, né? A gente tem que tomar realmente muito cuidado, porque quando a gente faz esses tipos de intervenções, a tendência é que a gente vá tomar partido, aí vai afastar um do outro, não afasta os dois assim, vai cada um para um lado. Não, normalmente você pega um e põe ele mais afastado. E a criança, na cabecinha dela, poxa, mas por que que o meu pai me afastou ao invés de afastar o meu irmão? Foi ele que começou, não sei o quê. Então, isso tudo a gente tem que estar muito atento, tem que tomar muito cuidado,
Porque são esses processos que a gente, infelizmente, está automatizado a fazer, porque foi o que a gente aprendeu que era o correto, né? E os nossos pais, por sua vez, aprenderam que era o correto, e assim, sucessivamente, que era o certo, e que agride tanto essa relação, né? Eu acho que não existe, eu acho que nem a relação de mãe e filho é uma relação tão intensa, porque ela vem tão crua, porque a de mãe e filho, a mãe ali já tem uma experiência de vida, já vem com preconceitos, né, com crenças limitantes, mas quando são duas crianças ali, o HD deles está praticamente vazio, então eles têm uma oportunidade incrível de criar e de serem criativos, igual a Indy falou, na resolução de um conflito e tudo. E, querendo ou não, quando a gente intervém, a gente limita isso, eu acho, um pouco, né? Mas, ao mesmo tempo, é muito difícil para a gente só observar, não intervir ali. Então, a gente precisa ter esse cuidado, né? Uma conscientização mesmo, né? É se educar para tomar consciência do quanto essas nossas intervenções podem ser invasivas para cada um daqueles indivíduos que está ali e gerar um sentimento de injustiça, gerar uma rivalidade, gerar ciúme e infinitas outras coisas que vão afastar esses irmãos. E aí depois a gente chega lá na adolescência, na vida adulta, de não sei por que esses meninos não são amigos, eu fiz tudo que eu podia para eles serem melhores amigos. Fez Que tudo é para o maior sonho de atrapalhar, todo né? pai, né? É o maior sonho de todo pai, de toda mãe, de qualquer pessoa que lida com duas ou mais crianças, é que sejam ali melhores amigos, companheiros, parceiros e tal. Mas se a gente for pegar, por exemplo, o histórico da nossa geração, que já é uma geração mais nova, mas que ainda tem muitos resquícios, né, da educação violenta ali, grande parte não tem relacionamentos saudáveis com os irmãos, né? Pode ali conviver, etc e tal, mas não tem aquela intimidade emocional, né? Não é a primeira pessoa. Você chegar, por exemplo, e falar assim, vai acontecer uma coisa incrível na minha vida. Para quem que é a primeira pessoa que você vai ligar? Não vai ser para eu tenho 2 irmãos. Não são os meus irmãos que eu ligo, por exemplo, né? Então, assim, a maioria da nossa geração. E é o que a gente. E aí minha mãe sofre hoje, poxa, mas eu queria tanto que vocês fossem melhores amigos. Mãe, poxa, eu também queria, mas não deu. A gente tenta se relacionar ali na medida do possível, convive todo mundo, existe amor, mas a afinidade, a amizade, a conexão ali ficou, né? É verdade. E eu acho que a gente tem muito isso, né? De essa expectativa muito social e real até dos relacionamentos, e o quanto que toda essa disputa, como a gente falou aqui, né, parte muito de nós às vezes, e o quanto que a gente não permite que eles sintam até raiva, né? A gente, não pode sentir raiva do seu irmão. Imagina, não pode sentir raiva do irmão, né? A gente bloqueia até a sensação, o sentimento. E tá tudo bem você ter raiva do seu irmão. Isso não significa que você vai ter raiva o resto da vida. Mas, assim, ali quando a criança manifesta uma coisa dessa, a gente já fala, não, raiva do irmão não pode. Não, é feio, não pode sentir raiva do seu irmão, né? E a gente vem com todos esses discursos. Não pode sentir ciúmes, é verdade. E a gente não permite esse sentir deles, né? Não dá, não nomeia, a gente ignora, a gente fala, não, isso é feio, não pode sentir isso não. Você tem que gostar do seu irmão, né? É Tem que aquela ser coisa, melhor comprar amigo do seu camiseta, enfim. irmão. Você não pode ficar com ciúme, não precisa ter ciúme. A mamãe dá tudo do bom e do melhor para vocês dois. Né? A nossa tendência de achar que está suprindo ali o que eles precisam quando a gente dá as coisas materiais para eles também e dá igual para um e para outro e tudo, né? Não, eu dou tudo do bom e do melhor. Vocês têm a melhor escola, vocês têm as melhores comidas, ganha tudo que quer, não sei o que tem, não falta nada aqui dentro de casa. Vocês não têm motivo para brigar, vocês não têm motivo para um ter raiva do outro, não tem motivo para um ter ciúme do outro, né?
E a gente nem pergunta, Não. né? A gente nem pergunta para eles. A gente não se interessa, no fundo, a gente não se interessa, né? A gente criou aquele cenário na nossa cabeça de que irmãos se amam, tem que sempre se amar. Então eu nem pergunto o que está incomodando, o que, né? Aquilo, eu fico tão nesse meu cenário ali imaginário que eu não dou margem para Exatamente. Na escutar, né? mentoria, né, eu e a Mari faz até uma analogia para a gente sair literalmente do papel de juiz e ele para o treinador, de observar, de modelar, dependendo de alguma atitude ali, mostrar para as crianças, né, que pode contar conosco, mas sair do papel ali de juiz. E ali mais para observar, para ver, opa, aquele ali precisa de um olhar mais atento em questão de respeitar o não do outro, enfim, O espaço do o outro. espaço, os brinquedos, né, o ambiente. Eu acho que o espaço, assim, é muito difícil, né, deles enxergarem o respeito de, olha, você pode ir até ali com seu irmão, mas o nosso ali é diferente. Pode ser que o irmão dê um pouco mais de abertura para ele. A gente muitas vezes não permite que eles exerçam essa tentativa de ir um pouco mais além com o irmão para ver o que o irmão vai achar, na tentativa de proteger um e outro, né? Mas muitas vezes a gente mais uma vez limita essa E é, relação. que é muito aquele exercício que o livro da Adele traz, né? De pense, coloque-se no lugar, né? De você, né? Você tá lá, seu marido chega em casa com uma nova mulher e fala, olha, agora ela vai Isso. morar aqui, né? Abre espaço aí no seu guarda-roupa para colocar. É Ah, essa dela. roupa aqui não serve mais e você se Esse empresta para quarto aqui que ela, era o é seu não dela. vai ser mais, agora você vai para esse quarto aqui menor, porque esse aqui vai precisar de mais espaço. Ela tá se adaptando, então agora ela vai dormir lá comigo, você dorme no outro Isso. quarto. Então, esse exercício faz a gente se colocar muito no lugar da criança, né? E faz a gente pensar o quanto não é fácil para, né? Seja para receber um irmão que está chegando, ou aquele que já tem ali uma convivência, né? Uma mãe para disputar entre aspas, né? O Sim. tempo todo, né? Eu cheguei no mundo e a minha mãe, né? Então, assim, eu vejo muito aqui com os meninos essa necessidade de, né, de atenção. Eu falo, opa, se tá tendo essa demanda é porque tá faltando, né? Obviamente a criança não Sim. pede o que ela não precisa, então tá faltando, porque e às vezes é isso, assim, eu preciso um pouquinho mais de estar com o papai. Ah, então eu posso estar com o outro ali fazendo uma outra brincadeira, uma outra coisa, né? E tá tudo bem, porque, né, a gente fica muito assim, ah, mas eu tinha que estar com os dois, eu tinha que estar fazendo eu tinha que ter levado os dois para tomar sorvete, né? E essa mentalidade que a gente tem de que de que eu tenho que fazer tudo sempre muito igual e eu atropelo a individualidade. Querendo tanto, né, essa busca de olhar para um e para outro, Exatamente. muitas vezes a gente atropela. Indy, para a gente finalizar, porque já está dando a hora aí, eu queria que você desse dicas de como ter esse olhar individualizado para cada um, para as necessidades, entender que cada um é de um jeito, cada um com as suas características. Como que isso pode ter um caminho mais fácil para as mães? Pode falar, se você quiser, especificamente para as mães de gêmeos, porque a gente tem algumas mães aqui que estão assistindo que são mães de gêmeos, que estavam esperando ansiosamente por essa live, assim. Eu acho que assim, não existe, né, como você falou, uma fórmula, né, uma receita, e às vezes o que eu posso dizer funciona aqui, mas não funciona na sua casa, não funciona na casa dela, mas eu acho que é sair desse meu lugar, desses meus cenários imaginários e olhar para a minha realidade real, né? Eu acho que isso é um exercício mesmo, não é uma coisa natural, pelo menos para mim não é. Eu tenho que estar sempre exercitando essa busca, porque senão eu vou no automático, e o meu automático super controlador, eu sou super, né, do controle, piscou, eu estou mandando, piscou, eu estou sendo
autoritária. Então, assim, é um exercício de desconstrução que eu tenho que fazer todos os dias. Eu falo, eu busco muito estudar e a educação positiva